Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia, nas parábolas de Jesus Cristo. Nós vamos, em primeiro lugar, ouvir o nosso louvor de sempre, aquele louvor que fala aos nossos corações, com o nosso irmão Asaf Borba, que é característico da nossa transmissão. Então, foi graça, é o nome dessa música, foi graça. Então, ouça conosco. Hoje, 22/3. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntar a uma voz: voltados para mim, aponta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça demais, graça demais, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz. Então nós estamos para mais um estudo das parábolas de Jesus. Deixe antes eu explicar, porque parábola não é só quando tem o termo, e contou-lhe Jesus uma parábola. Quando você pega a palavra parabolê, que vem de parar, jogar ao lado de, ou do lado de, e bolê, que significa, que vem do verbo balo, lançar.
Então é ensinar uma verdade desconhecida por meio de coisas conhecidas. Então, quando você pega um léxico bem profundo, né, ele vai nos dizer que existem ditos dentro das parábolas, da categoria das parábolas, provérbios. Então é bem abrangente. Então todas as ilustrações, elas cabem dentro do termo parabolê, que vem do verbo parabalo, né? E quer dizer lançar ao lado de. Então Jesus pegava uma história e lançava ao lado de, para que aquelas pessoas pudessem compreender, já que ele estava falando de algo que era comum nos seus dias. Então hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. A partir do verso 16. Mateus 11. A partir do 16, nós vamos estudar a parábola dos meninos na praça. É um texto pequeno, então nós vamos estudar. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar e pedimos a Tua inspiração e unção. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo e para a Tua glória. Este é um texto onde Jesus está alertando a nação de Israel para o perigo que eles estão correndo diante de não atenderem o chamado de Deus através dos seus servos. Então, o povo de Israel está incorrendo no mesmo erro que já cometeram no passado. Quando antes do cativeiro, tanto em 722 pela Assíria como 586 pela Babilônia, eles não ouviram o alerta de Deus, eles não ouviram os profetas de Deus. E porque não ouviram, o juízo veio. E agora Jesus está lembrando a este povo de que eles estão incorrendo num erro parecido. Esse povo é um povo rebelde, é um povo duro. E Roma, como diz o Joaquim Jeremias, está preparada para atacar Israel, para destruir a nação no ano 70. E os judeus não estão ouvindo
as últimas vozes, porque o texto aqui é que o povo começa a falar de João Batista. Melhor, Jesus começa a falar de João Batista. E Jesus começa a falar do ministério de João Batista que o precedeu. E como a gente faz todo dia, primeiro é uma interpretação. Então o que acontece? João Batista veio pregando e o povo não quis. João Batista era tido como um profeta e o maior de todos os profetas, segundo Jesus. Mas o que acontece? João Batista era ascético. Alguns creem que João Batista tinha vindo dos essênios, que era uma seita radical do judaísmo. Então João Batista era aquela pessoa isolada, era um ermitão do ermo, do deserto. Então ele morava no deserto. Silene, Deus abençoe. Ele morava no deserto, ele não era de ter amigos. João Batista se vestia como um profeta, com roupas humildes, roupas de peles de animais, de cabra ou de camelo, possivelmente de cabra, por serem mais baratas. A alimentação dele era uma alimentação muito simples, era mel com uma espécie de comestível de gafanhotos, que era comum, assim como no Nordeste é comum comer uma formiga grande. E muitas vezes as pessoas com fome comiam aquela, e até hoje tem gente que vai procurar para comer. E lá em Israel, principalmente no deserto, os beduínos se alimentavam muito de gafanhotos, não esse gafanhoto que nós temos aqui, mas um gafanhoto comestível e que trazia nutrição. Então João Batista era alguém ascético. João Batista não ia à festa, João Batista não bebia vinho, João Batista não tinha amigos. João Batista vivia em jejum, vivia em oração. E João Batista foi enviado a pregar, era a penúltima voz antes do juízo cair sobre a nação. Mas esse João Batista, apesar de fazer um sucesso inicial, ele foi rejeitado e morto pelo rei Herodes. Porque João Batista denunciou o pecado de Herodes. Ele tomou a mulher do irmão. E João Batista disse, não é lícito, não é correto. Meu amigo, falar contra um rei, falar contra a autoridade é muito peito, é muita coragem. E ele disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, você está errado. E a mulher do irmão, como não era nada boa, providenciou para que João Batista, primeiro Herodes mandou prendê-lo, porque temia o povo, que político é assim. O dia que o povo descobrir que político teme o povo, aí nós vamos começar a mudar muita coisa no mundo. No dia que nós descobrirmos que político vive, ele faz o que o povo deseja, nós vamos começar a cobrar dos políticos que eles façam a justiça que nós queremos. Então Herodias deu um jeito lá para que a filha dançasse e Herodes prometesse. E depois de uma promessa feita, não podia voltar atrás, ela pediu que decapitasse João Batista. Então João Batista acaba rejeitado por Israel e decapitado, acaba morto.
E aí Deus envia a última voz, a última mensagem a Israel através do Filho. Mas Jesus, diferente de João Batista, Jesus vem como um ser humano comum que celebra a vida. Jesus se reúne, Jesus tem amigos, Jesus anda com um grupo de amigos, Jesus gosta de participar de jantares, de banquetes, ele vai à festa de casamento, certo? E aí, os judeus também não gostaram, o acusaram de ser um filho rebelde, como diz o texto de Deuteronômio. Eles pegaram esse texto de Deuteronômio que diz assim: seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Porta era o lugar de julgamento, certo? Não era uma porta mesmo. Quando você lê porta no Antigo Testamento, levaram a porta, estava na porta da cidade, quer dizer, estava no lugar do julgamento, estava no tribunal, ali era o tribunal. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Então eles acusaram Jesus de estar se enquadrando neste mandamento de Deuteronômio, de ser um filho beberrão, porque Jesus estava sempre celebrando, sempre feliz, sempre de bem com a vida. E Jesus era sociável. E aí, como esse povo está com raiva, eles nem aceitaram a João, nem aceitam a Jesus, rejeitam, e eles são sempre do contra. E Jesus vai contar esta parábola. Este dito parabólico. Ele diz: mas com que hei de comparar essa geração? Aí Jesus observa os meninos brincando nas praças. Possivelmente era noite, e os meninos estão lá, na ágora, na praça, brincando. E Jesus diz: porque esses meninos agora estão, tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Os meninos estão brincando na praça, Jesus vê. E uns chamam os outros e dizem: olha, nós queremos brincar de casamento. Eram os meninos. Eles gritavam para os seus companheiros, porque a brincadeira de casamento era a dança de roda na festa do casamento. Os judeus gostavam muito de dançar. E até hoje eles são muito celebrativos. E aí Jesus diz, que o menino diz assim: tocamos flauta e não dançastes. Ou seja, vamos brincar de casamento. E aí eles faziam uma roda e começavam a cantar e a dançar. E isso, na festa de casamento, era feito pelos homens. Mas aí os meninos não quiseram. Disseram: não. Nós não estamos afim de brincar de casamento, de dançar e de pular. Aí as meninas agora vão dizer: vamos brincar então de um funeral. Queríamos brincar de um sepultamento, de fazer um funeral. A lamentação fúnebre era algo que era coisa das mulheres. Jesus diz, então, as meninas disseram: então, já que vocês não querem brincar de coisa alegre, então vamos brincar de sepultamento.
E eles disseram também, nós não queremos. Então, agora a gente entende, certo? Então Jesus chega e diz, olha, é semelhante aos meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros, tocamos-vos flautas e não dançastes. Chamamos vocês para brincar de casamento e vocês não toparam. Vocês são aquela turma do contra. Vocês são aquela turma do não. Vocês são os estraga prazer. Estraga prazeres. E ele diz assim, entoamos lamentações, ou seja, mudamos a brincadeira radicalmente, do início da vida para o fim da vida, do casamento para o sepultamento, tocamos-vos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e vocês não plantearam. Ou seja, chamamos vocês para brincar de roda, dançar a roda, e vocês não quiseram. Chamamos vocês para brincar de sepultamento, de tristeza, e vocês também não quiseram. Ou seja, não atenderam a nenhum chamado, não ouviram a ninguém. Vocês se recusam, não importa qual seja o chamado ou quem os esteja chamando. Aí Jesus agora aplica isso. Jesus disse, vocês sabem. Então, quando Jesus está dizendo isso, muita gente deve estar dizendo, o menino chato, os meninos ruins. E se você já brincou, você sabe como é ruim você precisar de alguém para brincar, para completar o número. Quando eu tinha mais tempo, né, a gente gostava de jogar bola, principalmente aqui na quadra do condomínio à noite, às vezes. Mas muitas vezes era difícil porque não tinha o número suficiente. Então a gente ficava ali chamando um e outro, às vezes até uma criança, para entrar no meio, para que a gente pudesse dar umas carreiras, suar, tomar um banho, jantar, nos dias que eu tinha folga. E às vezes também a gente tinha um número de 4, era 2 contra 2, mas aí bastava um desistir para acabar com a brincadeira. A gente dizia assim, rapaz, só mais um pouquinho, e a gente ficava adulando, só mais um pouquinho. E começou agora, e disse, não, mas eu não quero mais. Ou então, quando os pais mandavam chamar um, pronto, acabou, não tinha mais ninguém. Então, quem já brincou de qualquer coisa na vida sabe que você não pode brincar sozinho em muitas brincadeiras. Então você chama alguém. E aí é o que os meninos estão fazendo aqui, chamando para brincar de casamento. Então vamos dançar. Vamos fazer brincadeira de roda aqui, vamos dançar, cantar bastante. Vamos celebrar. E aí, os meninos emburrados na praça disseram, não quero brincar de dançar. E aí as pessoas que estavam ouvindo já diziam, o menino chato, ou os meninos, como nós dizemos aqui, enjoados. E aí as meninas se levantam, Jesus está olhando, as meninas se levantam e dizem, então vamos brincar de lamentação, de enterro. Nós vamos ser as carpideiras, chorar, nós vamos entoar lamentações e outros vão prantear. Isso também não estamos afim dessa brincadeira.
nem da brincadeira da alegria, nem da brincadeira da tristeza. Aí Jesus agora vai aplicar a parábola, o dito parabólico. Certo? E se você quiser entender o que é parábola, é só você pegar um léxico e pegar a palavra parabolê, para você ver que parábola, que só o que tem no Evangelho é parábola. Aí Jesus diz, pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Então eles chegavam, João veio, não se mistura, é alguém que mora no deserto, ele é muito rígido, muito radical, vive aí com essas roupas esquisitas, prega muito duro, e nós achamos que ele tem demônio. E Jesus disse, vocês não aceitaram a mensagem de João Batista, assim como os meninos não chamam, as meninas não aceitaram, os meninos também não aceitaram a chamada das meninas para brincar de enterro. Vocês arrumaram uma desculpa para não ouvir a João. Vocês disseram, ele tem demônio, ele está endemoniado, não vamos ouvi-lo. Ninguém pode ouvir uma pessoa dessa que está cheia de diabo. E aí Jesus diz, veio o filho. Agora tem outra chamada para vocês entrarem na brincadeira de Deus, na alegria de Deus, no reino de Deus. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. E a palavra aqui, bebedor de vinho, é oinodespotes. Por isso que eles acusam Jesus. Eles viam Jesus bebendo vinho, e aí eles acusam Jesus de se enquadrar naquele texto de Deuteronômio 21 e 20, que diz que quando um pai via um filho bebendo e ele persistia, ele era levado aos anciãos e era apedrejado, condenado ao apedrejamento. Então eles acham que Jesus devia ser condenado por conta de ser amigo de pecadores e porque gostava de festa com eles, de estar sentado com eles, de se alegrar com eles, de sorrir com eles. Então Jesus era o oposto de João. Enquanto João falava do chamado ao arrependimento, da tristeza pelo pecado, Jesus está falando da alegria do perdão. Então ele se completa. Um nos chama para o funeral do velho homem. Um nos chama para brincar de matar o velho homem, a velha criatura, de morrer para o pecado. Um nos chama ao arrependimento. Um nos abre os olhos para a tristeza que o pecado causa. Um diz, vamos brincar de chorar. Vamos brincar de morte, que é isso que o pecado traz. E o outro, que era alegre, diz, olha, eu vim trazer vida a esses que se arrependeram. A estes que ouviram a João. A vocês que choram. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então todos aqueles que deram ouvidos a João, ao chamado de João, e se entristeceram por seus pecados, e se arrependeram, e choraram como se estivessem em um funeral de um ente querido, reconheceram seu estado, estes agora com Jesus estão celebrando, estão felizes, estão consolados. Estes que viram a hediondez, a feiura do pecado,
Agora vem o gozo do perdão, a felicidade do perdão. E aí Jesus diz, eis, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus conclui dizendo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. E Lucas diz, a sabedoria é justificada por seus filhos. Os filhos da sabedoria aqui, a sabedoria é uma personificação, é Deus, é uma maneira de falar de Deus. Segundo Joaquim Jeremias. Mas aqui no texto de Mateus, quando Jesus diz a sabedoria é justificada por suas obras, está dizendo o seguinte, João Batista veio, qual é o resultado disso aqui? João Batista veio, chamou o povo de Israel ao arrependimento, a liderança não foi, os religiosos não foram, e quem ouviu o chamado de João Batista foram aqueles que ninguém imaginava. Era publicano, pecadores. Mas os religiosos e a nação como um todo não deu bola, a ponto de quando João Batista morreu. Então, João Batista conquistou discípulos, mas não conseguiu atingir o coração de muita gente. Convidou muita gente para o arrependimento, mas diante da quantidade, os que o ouviram foram poucos. Mas João Batista era alguém diferente. E aí veio Jesus, um homem da cidade, um jovem rabi, que age completamente diferente. E ele se aproxima, ao invés de se afastar como João, ele se aproxima. Então, o que Jesus está falando é que, assim como aqueles meninos, os meninos que chamam os amigos para brincar de festa de casamento, e os meninos emburrados, aqueles meninos chatos, eles dizem não quero, só para ser do contra, só para dizer assim, hoje nós vamos acabar com a brincadeira de vocês, hoje ninguém brinca nesta praça. E aí os meninos, as meninas com a vontade imensa de brincar, de fazer qualquer coisa, mudam. Dizem, pois já que vocês não querem brincar de roda, de festa de casamento, vamos brincar de sepultamento. A gente entoa lamentação, o outro chora, então vamos fingir um enterro. E aí, eles também dizem não. Nós também não queremos brincar disso. Ou seja, não adianta nos chamar que nós não queremos. Hoje nós viemos aqui só para ferrar vocês. Então, Jesus está dizendo, João Batista veio, chamou vocês para brincar de enterro, vocês não foram. Vocês são aqueles meninos chatos. Vocês são aqueles meninos que são estraga-prazeres. São aqueles que ninguém agrada. E vocês arrumaram uma desculpa para não crer em João Batista. E qual foi a desculpa que vocês arrumaram? Vocês disseram, tem demônio. Então vocês saíram espalhando por aí que João Batista era endemoniado.
Por isso é que vocês, quando as pessoas chegavam e diziam assim, por que vocês não creem nesse profeta? Eles diziam, ele tem demônio. Vocês creem nesse endemoniado? Então, não só eles não atendiam o apelo de João Batista, que os chamava ao arrependimento, ao pranto, à dor. Eles não atendiam, e para isso eles arranjaram uma desculpa. Mas aí vem o outro chamado, o chamado dos meninos, chamado para a festa, chamado para o casamento, para a alegria. Ah, já que vocês não querem se entristecer, então vamos brincar de casamento, vamos brincar de roda, vamos brincar uma brincadeira bem alegre, vamos celebrar. Eles dizem também, não. Então Jesus está ensinando, olha, eu vim, estou chamando aqui, e do mesmo jeito que João Batista, quem está vindo são os pecadores, os publicanos. Mas vocês mesmos, a nação mesmo não está vindo. Mas quem devia vir também, quem tinha tudo para vir, para escutar o chamado, está dizendo não entro na brincadeira. Está dizendo não queremos o seu reino. E para isso, eles arranjaram uma desculpa. Você pergunta assim, e sobre Jesus, o que você acha? Já que vocês acham que João Batista está endemoniado, qual é a desculpa para Jesus? Eles disseram, olha, esse aí se enquadra lá em Deuteronômio. É um beberrão contumaz. Esse aí merece morrer. Esse aí é que é pior. Esse aí é horrível. Porque ele come e bebe com os publicanos e os pecadores. E aí eles nem aceitaram a chamada ao arrependimento de João Batista, nem aceitaram a chamada para o perdão, para o gozo, para a felicidade de Jesus Cristo. Mas eles arranjaram desculpas. Então a sociedade de hoje é semelhante àquela. Jesus disse, a quem compararei esta geração? Então nós temos uma sociedade que nunca, que você convida e chama ao arrependimento, e a pessoa arruma uma desculpa, não tem pecado. E a pessoa acha que pecador só é homossexual. E parece que colocaram o homossexual no topo da lista. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós. Porque o pecado é um estado da alma. Desde que o ser humano caiu, ele se tornou pecador. E como a sua alma está adoecida, enfermada, ele vai praticar coisas horríveis. Jesus diz, o que contamina o homem é o que sai do coração. Porque do coração, lá da alma, das entranhas adoecidas pela queda, lá no capítulo 3 do Gênesis, quando Adão e Eva se rebelam contra Deus, Jesus diz, porque do coração procedem os furtos, os assassinatos, os adultérios, os homicídios, as blasfêmias, e é isto que contamina o homem. Ou seja, Jesus diz, o homem é que contamina as coisas, e não as coisas que contaminam o homem. Então, Jesus diz que nós estamos contaminados por dentro. Quando houve o pecado original, a queda, nós ficamos imundos por dentro. E quando a gente toma consciência disso,
a gente entra na brincadeira que João Batista chamou. A gente se arrepende. A gente chora. A gente produz fruto de arrependimento. Mas nós não podemos brincar somente e se arrepender. Porque se a gente só se arrepende, se a gente só percebe o tamanho da nossa maldade, a feiura do nosso pecado, a maldade do nosso coração, a gente fica louco, a gente surta. Mas aí vem Jesus e traz a festa, chama para brincar de festa de casamento. Chama para o banquete. Chama para celebrar. Por quê? Porque a esse que estava chorando, a esse que descobriu que era pecador, a esse que descobriu que era transgressor, a esse que descobre que se morrer está condenado, a esse que descobriu que a espada da lei divina está sobre a sua cabeça, esse ouve a mensagem de Jesus Cristo, que se ele se arrepender e crer, ele será salvo. Então este é aquele que participa das duas brincadeiras. Que primeiro ele vai ao chamado de João Batista e chora, e geme. E ele fica triste, e ele descobre quem ele é, reconhece que é pecador. Não inventa mais desculpa, porque o nosso grande problema é assim, pecador é o outro. Pecador é o homossexual, pecador é a prostituta. Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza maculada pelo pecado. Davi disse, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecados me concebeu a minha mãe. Então o que acontece? Quando a gente ouve o chamado de João Batista, significa o arrependimento. O arrependimento mostra quem nós somos, o que nós fizemos, o que nós fazemos. Mas antes de tudo, quem nós somos. E aí a gente olha e vê o tamanho da nossa maldade, a justiça de Deus em nos punir, que nós somos merecedores do inferno. E que nós somos malvados. E aí a gente deixa de olhar para o lado e deixa de culpar os outros. E aí a gente passa a ficar triste, a entrar na brincadeira do chorar, do lamentar, do entrar em desespero e dizer, Senhor, como Paulo um dia bradou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí vem Jesus com o Evangelho, o Evangelion, a boa nova. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele chama agora o arrependimento e a fé. E aqueles que se arrependem e creem, experimentam. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora, quando você se converte de verdade, se arrepende de verdade e coloca a sua fé em Jesus Cristo, você experimenta o consolo. O Consolador vem morar no seu coração. A paz de Deus perpassa suas entranhas. E aí mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao dinheiro escasso, mesmo em meio a estar trancado dentro de casa, ao claustro, mesmo em meio a tudo,
as coisas que o mundo está passando, você descobre que dá para brincar de roda, que dá para celebrar, que dá para ser feliz, e que Jesus Cristo não é um estranho prazer como aqueles meninos. Que Jesus Cristo veio para oferecer a mim e a você perdão. Então qual foi o grande problema? É que os judeus, por que os judeus foram destruídos no ano 70 e no ano 36 em Massada? Porque eles não ouviram nem João Batista chamando-os ao arrependimento, chamando-os para brincar de enterro, nem ouviram a Jesus Cristo chamando-os para o perdão, para a alegria, para o banquete da salvação. E aí Jesus termina dizendo: a sabedoria é justificada pelas suas obras. E Lucas diz: a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, a vida, tanto de João Batista, como a vida de Jesus Cristo, demonstravam que eles estavam falando a verdade. Mostravam a sabedoria de Deus. Mostravam a divina sabedoria em que o povo de Israel, assim como eu e você, precisamos entrar na festa do arrependimento, do pranto, do choro, do descobrir quem nós somos, do reconhecimento de que nós somos pecadores, dignos de juízo. E assim nós estaremos atendendo o chamado de João. E uma vez reconhecido que somos pecadores, e o nosso coração estando quebrado por descobrir quem somos e o que fazemos, ouvirmos o chamado de Jesus para a alegria do perdão, para a alegria da salvação. Então hoje Jesus Cristo, Ele chama a você que não é cristão ainda. Ele chama a mim e a você para duas coisas. Número 1, Ele diz: entre na brincadeira do enterro. Morra para o pecado. Morra para o mundo. Chore. Lamente. Descubra quem você realmente é. Reconheça seus pecados. Reconheça que Deus é justo em punir você. Mas também há outro convite. Não só o convite ao arrependimento. Há um convite à celebração. Há um convite para que você seja perdoado. Para que você experimente, já que você experimentou a dor do arrependimento, para que você experimente a alegria da fé, que é a salvação. Quando você crê em Jesus Cristo, uma alegria toma conta de você, porque os seus pecados foram perdoados. Para mim, uma das frases mais lindas da Bíblia é quando coloca um pecador, um homem aleijado, diante de Jesus, numa corda, descendo por cordas, e ele fica diante de Jesus, Jesus olha e diz: filho, os teus pecados te são perdoados. E Jesus hoje chama para perdão, para a festa da alegria, para o banquete do Rei. A pergunta é: que resposta você vai dar ao chamado de João e ao chamado de Jesus? Você vai se arrepender e crer e ser feliz? Ou você vai fazer como o judeu e vai dizer: não, eu não quero, estou aqui emburrado, não quero ouvir nem aquele nem esse, e você vai arrumar um monte de desculpa para não atender. Agora é com você. Você pode fazer como o judeu, e no ano 70 eles receberam o juízo,
porque eles não creram nos últimos chamados, ou você pode fazer como muita gente lá, que se arrependeu, que chorou, e que aquele choro se transformou em alegria pelo perdão, pela salvação. Porque antes da alegria da salvação tem que haver necessariamente o choro do arrependimento. Sem o choro do arrependimento jamais haverá a alegria do perdão. Escute o que eu vou dizer. Esta frase é de Gilberto Rebouças. Sem o choro, sem o pranto genuíno do arrependimento, jamais haverá a alegria verdadeira do perdão. Sem o pranto do arrependimento, jamais nós poderemos alcançar o perdão. Quem não se arrepende não é perdoado, mas todo aquele que se arrepende é perdoado. E Jesus te convida hoje a se arrepender e a crer nele e a entrar na festa. Que Deus abençoe. O convite está feito. E onde você estiver que não é cristão, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E sua vida vai se tornar internamente pacificada, celebrada, festejada. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Cristo. Amém. De segunda a sexta, ao meio-dia. Compartilha. Vai lá. Deus te abençoe e te guarde.